A elite brasileira não evoluiu um dia sequer desde que o Brasil foi descoberto. Por isso é chamada elite do atraso. A imagem de uma senhora de 62 anos sendo resgatada de uma situação de trabalho análoga à escravidão, após passar 55 anos servindo a mesma família sem receber salário, deveria minimamente provocar aí uma profunda reflexão nacional. Não se trata apenas de um caso policial. Trata-se, sim, de um retrato incômodo de um Brasil que insiste em conviver com estruturas herdadas de um passado escravocrata. Será que o Brasil é tão grande assim que lá na casa deles ainda não chegou a abolição da escravidão? É impossível ignorar o simbolismo desse episódio, gente. Enquanto a vítima, né, dedicava toda uma vida aos cuidados a uma família, o cenário era o quê? Era um condomínio de alto padrão, de luxo, onde um terreno pode custar entre 215 e 290 mil reais o terreno. E uma casa pronta, ela pode ultrapassar a casa de 3 milhões e meio. O contraste revela que a desigualdade brasileira, ela não é apenas econômica, ela é também moral. Mais perturbador ainda é saber que essa mulher ela foi levada para essa família quando ela tinha 7 anos de idade, 1971. E não estamos aqui falando de uma relação de emprego normal, não, mas de uma vida inteira marcada pela ausência de autonomia, de remuneração e de possibilidade de construir a sua própria história. É justamente por isso que a legislação brasileira enquadra situações dessa natureza, sim, como um trabalho análogo à escravidão, porque é análogo à escravidão quando presentes elementos como servidão, restrição de liberdade, jornadas exaustivas ou condições degradantes estão ali implícitas. O Brasil aboliu oficialmente a escravidão em 1888. No entanto, abolir uma lei não significa eliminar uma mentalidade. Parte da elite econômica, política e intelectual brasileira ainda convive de forma consciente com a lógica paternalista, né? Segundo essa lógica, determinadas pessoas existem para servir, enquanto outras existem para serem servidas. Elas se consideram naturalmente destinadas a serem servidas. O discurso aí de cuidado, de afeto, né, de que a vítima ela é como se fosse alguém da família, isso não substitui os direitos fundamentais. Quem faz parte de uma família, ela tem que receber salário, ter 13º, férias remuneradas, contribuição previdenciária, paga em dia, liberdade para escolher onde que ela vai viver, né? Pode construir o seu próprio patrimônio. O afeto, ele jamais pode servir como justificativa para a supressão de direitos. Mas talvez o aspecto mais doloroso dessa história seja outro. Diversas reportagens destacaram que a senhora precisará passar por um processo longo, né, de adaptação psicossocial. E isso revela aí a dimensão da violência covarde que ela sofreu. Porque foi covardia o que fizeram com essa mulher. Quando uma pessoa passa décadas vivendo numa absoluta dependência, a sua liberdade deixa de ser apenas um direito jurídico. Ela precisa ser reconstruída emocionalmente. Recuperar a autonomia significa receber acompanhamento psicológico, assistência médica, assistência jurídica, suporte financeiro e uma rede de proteção capaz de ajudá-la a compreender e a repreender aquilo que a maioria das pessoas considera natural, que é o quê? Decidir os próprios horários, administrar o seu próprio dinheiro, fazer escolhas e viver com dignidade. Esse caso, ele não deve servir apenas para indignação momentânea. Ele precisa nos fazer perguntar que projeto de país que nós queremos construir. Uma nação moderna, ela não pode conviver com relações sociais baseadas na herança de Casa Grande e Senzala.
Combater o trabalho análogo à escravidão não é apenas punir os responsáveis, é romper definitivamente com uma cultura que normaliza privilégios e naturaliza a submissão dos mais vulneráveis, porque sim, essa senhora está em extrema vulnerabilidade. O verdadeiro desenvolvimento de um país, ele não se mede apenas pelo tamanho do seu PIB, ou pelos condomínios de luxos, ou o patrimônio, ou as faculdades ali que os filhos, né, dessa família fez, certo? Ele mede-se, sobretudo, pela forma como trata aqueles que, historicamente, tiveram os seus direitos negados. Enquanto ainda houver pessoas vivendo sob condições incompatíveis com a dignidade humana, a escravidão continuará sendo uma ferida aberta na história brasileira, certo? Não apenas como memória, mas como a realidade, porque a gente vê isso o tempo inteiro, lá nos confins do Brasil. E há aqui uma última reflexão que não pode passar despercebido. Esse caso, ele veio à tona porque alguém teve a coragem de romper o silêncio. Se não fosse a atitude de uma pessoa que decidiu denunciar aquilo que considerava errado, provavelmente essa senhora continuaria aí invisível, vivendo ali a mesma rotina de exploração, sem que o restante da sociedade sequer soubesse da sua existência. Por isso, se você conhece alguém que possa estar vivendo em situação de trabalho análogo à escravidão, o que a exploração extrema está sendo explorada, né, de alguma forma errada aí, ou tem assim a privação dos seus direitos, não trate isso como um assunto de família, ou como problema alheio, problema deles, é coisa de família, não. Denunciar pode ser o primeiro passo para devolver a liberdade, a dignidade e a esperança de quem já teve os seus direitos ali tolhidos. O silêncio, ele protege o explorador, a denúncia protege a vítima. A coragem de uma única pessoa de transformar uma vida inteira e impedir que outras histórias semelhantes permaneçam escondidas atrás de muro da riqueza e da indiferença. Então, se você trabalha dentro de um condomínio de luxo, você convive ali com outras pessoas, com colegas, se você trabalha na parte de manutenção, na parte técnica, na parte administrativa do condomínio, converse com os seus colegas de trabalho, porque é trabalhador com trabalhador. Se você trabalha, cuidadora de idoso, toma conta de alguma criança, trabalha como diarista, converse e pergunte como que aquela família trata aquele seu colega. Se você achar que tem alguma coisa errada, de alguma forma, porque ela fez um acordo, não interessa se ela fez acordo. Se ela teve seus direitos tolhidos, se ela teve os seus direitos básicos privados, isso precisa ser denunciado. Por isso que a gente vê aí nas fazendas de colheita de uva, as fazendas mais afastadas do Brasil, pessoas sim que estão trabalhando esse tipo de exploração. E o Brasil precisa romper esse ciclo definitivamente. Se você conhece alguém que possa estar vivendo um trabalho análogo à escravidão, se você sabe de alguém que saiu de alguma região do Brasil, foi para outra região para fazer ali um trabalho de alguma forma e você desconfiar, faça sua denúncia. Não vamos nos calar diante dessa situação ingrata. Se você chegou aqui, escreva aí, denúncia. Faça denúncia e vamos continuar em processo de evolução, porque a elite do atraso não pode vencer mais essa. Fiquem bem e aquele abraço.